Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse Evangelho através do Núcleo Espírita Amor e Paz. Vamos procurando serenar o nosso coração, ligando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos mentores amigos, pedindo a proteção de toda a espiritualidade, que todos que nos assistem nesse momento possam ser envolvidos nessa luz de amor, de proteção, que todos possam receber o bálsamo necessário para suas dores físicas e espirituais e que possamos de alguma maneira sairmos um pouco mais reconfortados, em paz, serenos, prontos para os afazeres da semana, sempre na presença dos bons espíritos, dos espíritos de luz. Graças a Deus. Bom, pessoal, meu nome é Márcia e o Evangelho de hoje fala sobre crise, né? Crise como oportunidade de crescimento. Eu gosto muito, sempre que eu vou tratar de um tema, procurar a origem da palavra, a etimologia da palavra. E a palavra crise, ela significa exatamente isso, momento de mudança, momento de distinguir, né, aquilo que é certo do que é errado, momento difícil também pode ser, mas principalmente momento de decisão. Então, nesse momento que nós estamos vivenciando com tudo isso, né, que o país e o mundo atravessa, nós precisamos nos posicionar e fazer uma escolha. Que caminho nós pretendemos seguir frente a essa oportunidade que está nos sendo dada? Porque, segundo os chineses, a palavra crise significa também oportunidade, né? Ocasião ou até momento crucial. E nós temos algumas possibilidades nesse momento. Nós temos a possibilidade de usar essa experiência que nos está sendo dada como uma possibilidade de aprendizado e de revermos as nossas ações e as nossas atitudes. E temos um outro caminho, que é o caminho da lamúria, é o caminho do sofrimento, e de sucumbirmos a essa dificuldade, a esse momento que de fato não é um momento fácil. Então, na verdade, a vida está nos dizendo, né, o que nós vamos fazer com esse limão, né, que foi colocado para nós, né? O limão é bastante azedo, nós sabemos, né? Então, chupar esse limão não tem sido tarefa fácil. Eu acho que todos concordam de alguma maneira. Mas nós precisamos pensar, então, de que maneira a gente pode transformar esse momento numa oportunidade de reinventarmos a nossa vida, de reinventarmos a nossa existência. Porque, na verdade, o Espiritismo veio nos mostrar essa nova possibilidade. Porque Jesus, né, já dizia que nós não estávamos preparados para saber toda a verdade. Quando nós reencarnamos, nós sabíamos que teríamos tarefas a executar aqui na Terra, mas nós não tínhamos dimensão de tudo que viria pela frente. E a verdade, né, o Espírito da Verdade, ele vai se revelando na medida da nossa compreensão. Qual é o sentido, então, da nossa existência? Qual é o sentido de nós estarmos aqui? Então, esse momento que nós estamos vivenciando com essa crise, com a pandemia, nos fez parar. E quando nós paramos, nós vamos reavaliar, nós vamos olhar para nós mesmos. Forçosamente nós teremos que perceber quais são as nossas virtudes, quais são as nossas forças, as nossas potencialidades, quais são as competências que nós adquirimos ao longo dessa existência e quais são, ou ainda assim, quais as nossas virtudes, mas também
ressalta as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, aquilo que a gente precisa aprimorar, aquilo que nós precisamos trabalhar, ou seja, aquilo que nós viemos fazer aqui. Então, de alguma maneira, esse tempo outro, né, um tempo mais lento, abre as possibilidades para que a gente possa entrar em contato com o nosso eu, com a nossa individualidade e, por que não dizer, né, começarmos a nossa reforma íntima. Se nós não o fizemos, é um bom momento para isso, né, para redimensionarmos também os nossos projetos de vida, o que nós queremos daqui para frente, o que nós queremos para nós e o que nós queremos para o planeta, porque as nossas escolhas, gente, elas não são escolhas únicas e escolhas que afetam só a nós. As nossas escolhas afetam todo o planeta, né? Afetam toda a nossa família, afetam a cidade. Então, nós somos parte de um todo. E muitas vezes, né, ouvindo várias entrevistas, reportagens, lives, tem várias por aí nesse momento, até pela impossibilidade de estarmos presencialmente nos lugares. E um dos questionamentos que tem sido colocado é: sairemos melhores dessa crise? Não sei se sairemos melhores, gente. Essa crise, ela é um momento difícil, ela é uma possibilidade de olharmos para a nossa vida e para distinguirmos também, né, aquilo que nós queremos, aquilo que nós já não precisamos mais. E é uma ocasião para nós, de alguma maneira, pensarmos no que nós queremos para a nossa vida daqui para frente. E se sairemos melhores ou piores, isso dependerá das nossas escolhas. Tá? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Então, eu escolho que eu tenho que ir para uma academia ou que eu tenho que ir para a rua fazer uma atividade física porque eu estou preocupada com o meu corpo físico, com a minha aparência. São escolhas. Isso, fazer atividade física nesse momento é importante? Sem dúvida nenhuma, mas se essa atividade física representar a contaminação ou significar, no mínimo, um risco para mim ou para o meu semelhante, essa escolha é minha e eu vou arcar com a consequência. Eu conversando com uma pessoa, um conhecido, né? Uma conhecida, aliás, ela dizendo: eu estou em casa, mas meu marido e o meu filho, para eles continua tudo normal. Eles estão saindo, estão fazendo as coisas, fazendo aquilo que acha que tem que ser feito, mas sem essa preocupação imposta pelo momento. E eu disse para eles: bom, só quero deixar claro que a sua escolha, ou seja, a escolha de vocês saírem, coloca em risco também os seus, ou no caso a mim que estou em casa. Então, nossas escolhas não são simples. É lógico que todos nós gostaríamos de fazer nossas atividades físicas, de irmos a salões de beleza, irmos à academia, irmos normalmente para o nosso trabalho, irmos às compras, mas nós precisamos nesse momento pensar, né, quais são as consequências das nossas atitudes. Eu posso ter um hospital para ir se eu ficar doente, mas todos terão a mesma condição que eu? Então eu serei cobrada, né, pelas escolhas que eu faço. O que eu estou fazendo desse limão que foi colocado na minha mão? Qual é a limonada que eu estou fazendo, na verdade? Então nós precisamos pensar um pouquinho nisso. Melhores ou piores, vai depender das nossas escolhas. Agora, com certeza, sairemos diferentes. Porque, na verdade, a crise,
são possibilidades de experiências. E o que são as experiências? Ex é o que está fora, né? Então, é aquilo que me toca, né? E que me transforma. Então, são experiências que nós estamos tendo de vida nesse momento que nos transforma, que nos faz sermos outras pessoas, né? Sairemos diferentes, não sei se melhores ou piores, mas sairemos diferentes do que entramos nesse processo. Então, se trata de um aprendizado, se trata de uma experiência que vai ser transformadora no sentido do nosso progresso e da nossa evolução. E é aquele ensinamento que nós temos, gente. Nós somos chamados pelo amor, primeiramente, mas quando nós não atendemos esse chamamento, nós podemos ser chamados pela dor. Então, é esse momento de parada, é esse momento de reflexão e, por que não dizer, até esse momento de crise, que nós precisamos pensar nas nossas escolhas, pensar no que nós estamos fazendo das nossas vidas. E gostaria de citar um trecho, né, do Vinha de Luz, né, que é o capítulo 58, o item 58, que fala sobre a crise como uma oportunidade. E ele diz: todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a sua possibilidade de exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador, para os que sabem ter esperança. Então, quando o Pai nos colocou essa prova, né, se como prova ou como expiação, nos colocou sabendo também que é uma fonte, esse sacrifício que nós estamos vivenciando é uma fonte sublime, né, de evolução, e que nós, de alguma maneira, sairemos renovados, né, sairemos seres humanos melhores dessa experiência, se assim o quisermos. As nossas escolhas, ou seja, a ética pela qual nós pautamos a nossa vida, ela é fonte sublime de renovação. É lógico que nós precisamos ter força, ter fé e esperança, porque os momentos, né, os dias difíceis, eles acontecem, os dias de tormenta, em que a nossa fé está mais abalada. Mas nós precisamos confiar, né? Porque o Pai, quando enviou para a terra o seu Filho, para ser sacrificado e para ser morto, ele pensava num propósito maior. E Jesus sabia disso, sabia que seria incompreendido, sabia que seria traído, e mesmo assim ele continuou firme no seu propósito. Então, nós quando encarnamos, nós sabíamos que teríamos as tarefas a executar aqui na Terra, mas que não estaríamos sozinhos. Então, nós fomos colocados dentro de uma família, dentro de um grupo familiar, dentro de um grupo espírita, para termos o auxílio necessário para trabalharmos aquilo que seria necessário para o nosso progresso. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né, nessa fonte sublime de renovação do espírito. E vamos ter fé, né, e vamos, de alguma maneira, tornar esse momento como um momento de aprendizado, mas de aprendizado positivo, né, de aprendizado nos sentirmos de sairmos daqui mais fortalecidos do que quando entramos. E por que não dizer melhores, avaliando através dessa reforma íntima
que nós fazemos através desse silêncio que se impõe pela própria necessidade do momento, esse pode ser um recurso que o Pai utilizou para que a gente fosse mais devagar, para que nós olhássemos para a nossa vida, para as nossas escolhas e pudéssemos fazer uma correção do percurso, da rota que nós estávamos seguindo. E o que nos incomoda nesse momento, gente, eu penso que assim, a inquietação maior é porque nós vivemos e vínhamos tocando a nossa vida, vivendo de alguma maneira, com a ilusão de que tínhamos o controle da situação. Então, nós gostamos de organizar a nossa vida, de sabermos como vai ser o dia de amanhã ou depois de amanhã. E o que essa pandemia veio nos mostrar? Veio nos mostrar o acaso, né? O devir, o inesperado, o improvável, o imponderável, que também é parte da nossa existência. Fomos pegos de surpresa, não tivemos tempo de nos preparar, não tivemos tempo de ensaiar. Então esse é o maior desafio, e é aí que nós vamos mostrar, né, quais são as nossas habilidades para lidar com aquilo que não estava no script, com aquilo que não estava programado. E isso é fundamental para a nossa existência e para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque nós não temos certeza. A única certeza que nós temos é que isso aqui é uma passagem, né? E as garantias que nós queremos ter, né, da nossa vida, da nossa saúde, dos nossos bens materiais, de estarmos com os nossos entes queridos, essa certeza nós não temos, do tempo, do que acontecerá. E como diz minha mãe, às vezes, né, em situações difíceis, em que foge o controle ou que não temos uma saída, uma resposta rápida, ela sempre nos dizia, né, e nos diz até hoje, coloca na mão de Deus, tá? Põe na mão de Deus. E é preciso confiar, é preciso ter fé. E colocar na mão de Deus significa acreditar que o Pai está olhando por nós. E que o tempo dessa experiência é o tempo necessário do nosso aprendizado. Então, é lógico que nós não vamos colocar na mão de Deus e sentar e ficar só esperando. Colocar na mão de Deus significa a condução das nossas vidas não está unicamente nas nossas mãos. Nós seguimos os desígnios do Pai, mas as escolhas que nós fazemos, né, dessa travessia, dessa encarnação, isso sim são escolhas nossas. Então, eu posso me desesperar, eu posso me paralisar frente a essa situação que eu estou vivenciando, eu posso reclamar, uma coisa que a gente gosta bastante de fazer. Então todo mundo reclama porque tem que ficar em casa, reclama porque tem que fazer as coisas em casa, mas vamos pensar que quando estamos ficando em casa, estamos reinventando uma nova forma de viver, uma forma mais, quem sabe, um pouco mais lenta, um pouco mais atenta para aquilo que realmente tem valor, escolhendo de fato aquilo que é necessário para a nossa vida, repensando a necessidade de bens materiais, de comprar coisas, de ter coisas, e talvez reavaliando que nós podemos viver com menos. Não precisamos de tantos bens, não precisamos de tantas coisas para prosseguirmos na nossa jornada aqui na Terra. E quem sabe mais leves, mais tranquilos, quando nós voltarmos na nossa rotina, a gente não possa ir com um pouco mais de calma, prestando atenção àquilo que de fato tem importância na vida, sendo mais solidários, sendo mais companheiros, cuidando de nós mesmos e dos nossos, com mais carinho e com mais atenção,
não atropelando o nosso dia a dia com urgências que de fato não são tão urgentes assim. Então eu penso que há muito que se aprender nesse momento. E um dos aprendizados assim que eu considero maior é o da fé, de acreditar. Nós somos chamados de fato a dar o nosso testemunho de fé nesse momento e confiarmos que o Pai não nos abandona. Ele confia que nós passaremos por essa experiência levando conosco, levando na nossa bagagem um aprendizado. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, a crise é uma possibilidade de crescimento. Como nós vamos passar por ela, essa escolha é nossa. Então, se nos sentirmos sozinhos, se nos sentimos abandonados, entristecidos em algum momento, vamos procurar aqueles que nos acolhem, que podem ter uma palavra, que podem dar um conselho, que podem contribuir para tornar aqueles dias mais difíceis em dias mais tranquilos e que a gente tenha certeza ali na frente, como dizem, que vai passar, essa situação vai passar, mas a nossa experiência, o nosso aprendizado ficará para sempre nas nossas vidas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, e sempre lembrando, sempre que nós fazemos o evangelho presencialmente, eu sempre gosto e brinco com o pessoal. Não podemos esquecer, gente, todos estamos matriculados nesse mundo de expiação e provas, caminhando para o mundo de regeneração. Todos estamos matriculados na mesma escola, cada um numa série, cada um com um grau de conhecimento, mas todos compartilhando o seu aprendizado. Então, somos todos companheiros de jornada nessa existência. Então, que nós possamos fazer da nossa existência uma existência digna, uma existência ética, uma vida como obra de arte, como esse quadro que está aqui no fundo, uma obra de arte, uma vida que mereça ser vivida de alguma maneira. Então, que a gente possa pintar, construir, criar a nossa existência de uma maneira plena, e que mereça ser vivida, sabendo passar por essas experiências com sabedoria. E quando os momentos difíceis aparecerem, as dificuldades aparecerem, que a gente possa lembrar do Pai e pedir que interceda por nós, não para tirar aquilo que é a nossa prova, aquilo que seja a nossa expiação, mas para nos fortalecer, nos dar as ferramentas para que possamos passar pelo que tivermos que passar da melhor maneira possível, ou seja, com equilíbrio, com tranquilidade, nos apoiando nos nossos, mas com dignidade. É tão bonito ver a pessoa que sabe passar pelas provas, passar por dificuldades e, por que não, às vezes até por sofrimentos dignamente. Isso é um ato de fé profundo. Então, vamos pensar nisso, quando nós olhamos todos os profissionais da área de saúde, o quanto eles têm dado prova do seu amor infinito, da sua força, da sua coragem, em prol daqueles que necessitam, sabendo que a vida do outro depende da sua persistência, do seu trabalho e da sua força. Isso é uma profissão de fé. Então, isso mostra que essa crise é sim uma possibilidade de crescimento, é uma possibilidade de aprendizado e de aprender principalmente o que nós viemos fazer aqui, que é amar ao próximo, amar o nosso semelhante. Então, que fique aqui essa mensagem, para que a gente se una nesse momento,
né? Levante o nosso astral, né? Tenha bons pensamentos, pratique atividade física em casa, que a gente possa exercitar aquilo que nos dê prazer, que alimenta o nosso espírito, para que nós possamos passar por essa experiência de maneira tranquila e serena. Então agora, agradecidos que estamos, Senhor, por esses momentos de reflexão, nós vamos vibrando bastante luz para todo o planeta Terra, que cada cantinho, que cada irmão necessitado nesse momento receba do alto todas as bênçãos, o bálsamo necessário para as dores físicas e espirituais. Vibramos pelo nosso país, pela nossa cidade, vibramos pela casa de oração, Amor e Paz, que nos acolhe com tanto carinho. Que essa luz possa ir a cada um dos lares, envolvendo a todos em luz, proteção e muita fé. E humildemente, Senhor, pedimos ao Pai que nos dê força, coragem e fé para prosseguirmos na nossa jornada, sempre na companhia dos bons espíritos, dos espíritos de luz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amigos, pela oportunidade e que possamos nos encontrar em breve. Um abraço.